Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Eu quero aí que você seja muito bem-vindo, né? Hoje nós estamos chegando aqui na nossa aula de número 51 do seu curso BIM, o seu curso de Revit aqui pela Auto Criativo. Estamos muito contentes, né, por você ter chegado até aqui, né, estar aí acompanhando as nossas explicações relacionadas a esse sensacional software, né, que é o Autodesk Revit. Sinta-se aí muito à vontade, tá bom? Pessoal, na aula de hoje eu vou continuar com os assuntos aí de anotação no nosso projeto, né? Especificamente na aula de hoje eu vou comentar com vocês sobre a criação de estilos de cotas aqui no Revit. Não sei se é do conhecimento de todos, né? Alguns usuários, né, que têm ali um conhecimento prévio no uso do programa o AutoCAD. Ali no AutoCAD a gente tem a necessidade de criar estilos de cotas para cada tipo de projeto, ou seja, para cada tipo de escala. Bom, o que não acontece aqui no Revit? Aqui no Revit a gente é obrigado a criar sim os estilos de cotas, né? Porque existem vários tipos de aplicação das cotas para diferentes projetos, porém a escala não é um fator que nos preocupa aqui no Revit, porque ele faz a adaptação automaticamente para cada tipo de escala, tá bom? Lá no AutoCAD, obviamente que existem alguns processos bem interessantes relacionados a propriedades anotativas ou não, né? Existem várias funções lá no AutoCAD, porém, como eu comentei, né, eu não gosto muito de fazer esse paralelo entre o AutoCAD e o Revit, mas aqui no Revit a gente consegue criar cotas com vários tamanhos, né, independente da escala que a gente esteja trabalhando, tá bom? Então, especificamente na aula de hoje você vai aprender a criar os estilos de cota. E também, né, na sequência da aula, eu já vou começar a explanar alguns exemplos para vocês, como que vocês vão cotar aí o projeto, tá bom? Já deixando para a próxima aula, nossa aula de número 52, uma aula específica para a gente cotar todo o nosso projeto aí que a gente vem desenvolvendo, tá bom? Bom, antes de eu iniciar a aula, eu quero fazer alguns comentários aqui sobre alguns ajustes que eu já antecipei no projeto, baseado, obviamente, pelas explicações da aula passada. Então vamos lá, aqui ó, no pavimento térreo, eu já coloquei o nome dos ambientes, ó, coloquei, né, separei os ambientes todo do projeto, ó, ficou aqui quintal com 61 metros quadrados. Peguei esse texto aqui apenas, ó, e copiei ele para cá, então eu mantive o mesmo nome aqui, tá? Então você pode pegar, por exemplo, esse texto aqui, ó, e fazer cópias dele e levar para outro lugar. Tanto é que fica com essa linha verde de referência puxando, porque na verdade trata-se de um único ambiente. Tudo bem? Obviamente também que eu já fiz isso em todos os ambientes do projeto, já separei todos eles, tá? Inseri também aí os respectivos nomes, ó, em todos eles, coloquei aqui área de serviço, hall, garagem. A garagem eu peguei aqui, ó, tanto a garagem como um pedacinho da rampa também, ó, de acesso para a garagem. Aqui na frente eu coloquei o nome estacionamento, tudo bem? E aqui, ó, aproveitando, eu já coloquei a linha de projeção, ó, da nossa escada. Peguei aqui uma parte também da muretinha, fiz toda a projeção. Fiz uma seta comumente com uma linha normal, contínua, e coloquei um texto aqui, ó, com uma letra S, porque aqui no pavimento térreo a gente apenas vê essa parte da escada, como eu comentei. A nossa faixa da vista termina a partir daqui, então daqui para cá a gente tem apenas uma projeção. E aí eu coloquei a letrinha S de sobe, tá bom? Então se você quiser, você pode pausar o vídeo, já fazer isso daí também no seu projeto que você vem modelando, né? Como eu havia solicitado também na aula passada, que você já deixasse, né, os ambientes separadinhos para a gente prosseguir aqui com as explicações, tá bom? E aqui, ó, no pavimento superior, eu fiz um procedimento bem interessante, ó. Observem aqui que no pavimento superior a gente tem realmente a escada, e a nossa escada ela não é uma projeção, a gente realmente vê a escada totalmente até o final dela, até chegar lá no pavimento térreo. Isso é meio que obrigatório, né, nos desenhos da construção civil. Aí o que eu tive que fazer? Eu vi aqui, ó, na faixa da vista, não sei se vocês se lembram na aula passada, algumas partes não estavam aparecendo aqui. Então eu vim aqui na faixa da vista, ó, aqui, e aí eu coloquei, ó, nível inferior da faixa da vista, eu coloquei o pavimento térreo com 1 metro e o nível de profundidade, pavimento térreo, também 1 metro. Quando eu apliquei, pessoal, o que aconteceu? Eu consegui ver a escada total até embaixo, porém apareceu
né, apareceram aqui mais alguns elementos, como paredes, as calhas, alguns rodapés do quintal. E aí o que eu fiz? Eu selecionei um por um e fui ocultando os elementos, tá? Não ocultei as categorias, ocultei eles novamente, tá? Tive que fazer todo esse serviço novamente para que a gente pudesse, de fato, ver aqui a nossa escada, tá bom? Depois eu coloquei a seta e coloquei uma letra D de desce. Já separei também os ambientes, já está tudo direitinho, conforme eu expliquei aí para vocês, tá bom? Então eu fiz isso no pavimento superior, terra, planta de cobertura e planta de localização aqui, ó. Eu mantive todos na escala 1 para 100, ó, esses dois aqui, tá bom? Que possivelmente na hora de a gente levar lá para as pranchas, não há necessidade de grandes detalhes nesse caso aqui, tá bom? A pavimento superior e pavimento térreo eu já deixei na escala 1 para 50. Aqui eu tenho aqui as vistas, né, como eu comentei, ó, já deixei tudo certinho as vistas também. E aqui nos cortes, ó, corte A, eu já inseri o nome dos ambientes também usando a ferramenta aqui, ó, que nós temos arquitetura, identificar ambientes, tá? Cliquei aqui, ó, identificar ambientes e trouxe para cá os textinhos bonitinhos, porque eu já tinha, como eu comentei lá na planta, já os ambientes pré-estabelecidos. Legal, né? Bom, antes de nós irmos lá diretamente para as explicações das cotas, observem só um detalhe aqui, pessoal. Ó. Vocês estão vendo que o texto ele está bem distante com relação ao número aqui, ó, da área. Tá? Isso daqui não fica muito legal porque às vezes a gente acaba pegando algumas partes indesejáveis. Esse texto aqui, pessoal, como eu comentei, aqui no Revit a gente consegue, tudo que é anotação, ter uma melhor visualização conforme a escala que a gente escolher. Por exemplo, ó, eu venho aqui e coloco uma escala 1 para 20. Obviamente que é uma escala muito mais rica em detalhes, né? E aí, consequentemente, o texto diminui, tá bom? Tá, mas eu quero continuar então na minha escala 1 para 50, só que eu quero diminuir esse texto. Então eu tenho que entrar no editor de famílias desse texto aqui, tá bom? Então eu seleciono ele. Tudo bem? Ó, se eu vir aqui ó, no editar tipo, eu não tenho a possibilidade de mudar o tamanho do texto e algo nesse sentido. Então eu tenho que literalmente ó, vir aqui e editar a família. Tá bom? Então eu clico aqui em editar famílias e aí nós vamos sair aqui ó, no editor desse elemento. Esse elemento aqui, pessoal, essa família, ele vem com o nome do ambiente, ele vem com o número do ambiente, que é aquele que a gente viu lá no editor de tipo. Aí nós temos volume, área, tudo bem? Tudo aqui ó, um em cima do outro, os textos ó. Então, o que eu preciso? Se eu quero que a minha área fique um pouquinho mais para cima, eu tenho que vir aqui e selecionar o texto área. Ó, eu selecionei o volume, vou deixar ele no mesmo local. Ó, vou deixar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Esse texto área, o que eu faço? Eu pego ele, ó, seleciono e com a setinha para cima eu apenas elevo ele aqui. Ó. Tudo bem? Se eu quiser ele mais próximo assim, ó, eu deixo assim. Tudo bem? Ó, coloco aqui a área nesse posicionamento. Posso pegar ó, o texto aqui, ó, o número do ambiente, vou descer ele um pouquinho, deixar aqui e vou deixar o volume aqui, tá bom? Então eu vou fazendo aqui do jeito que eu achar conveniente ali para a especificação, né, obviamente lá do nosso projeto, do nosso desenho, tá bom? Então, quando eu levar essa família para lá, o texto aqui, ó, de área vai estar mais próximo daqui, tudo bem? Bom, eu posso também, pessoal, através dessas alças, ajustar o tamanho do texto convencional aqui, ó, tá? Por exemplo, se eu colocar ele mais curto, ó, o que acontece? Ele fica assim, ó, tá? Sobreposto. Então, através da caixa aqui, ó, eu consigo liberar mais espaço para esse meu texto. E se, por exemplo, eu desejar trocar a fonte, então o que eu faço? Eu seleciono o elemento que eu quero, essa legenda em específico, tudo bem? Venho em editar tipo, agora eu estou editando o tipo desse texto em específico. Tudo bem? Ó, família de sistema legenda. Obviamente que eu tenho que duplicar, né? Venho aqui e coloco o mesmo nome, ó. Vou colocar assim, legenda, né? Vamos por assim, ó, legenda de ambientes 2, tá? Apenas para a gente distinguir. E aqui sim eu faço as manipulações que eu desejo. Coloco cor, espessura de linha. Se eu quero um segundo plano, ó, posso colocar aqui um plano opaco, tudo bem? Naquele texto lá, para que não sobreponha ali, por exemplo, as achuras. Tem as mesmas opções aqui, basicamente, que eu tenho de texto. Posso mudar a fonte, ó, como eu comentei, e fazer outras, né, modificações aqui, se necessário. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente edita a família e edita o tipo do texto que está dentro da família. Legal, né? Clico aqui em OK, ó. O
texto foi alterado. Vamos pegar o área aqui também, pessoal, editar tipo, e aí a gente pega aquelas informações aqui e altera para essa de cá. Tudo bem? A gente clica aqui, ó, e coloca, ó, legenda ambientes 2. Tá bom? Ó, ficou aqui, mudou apenas o estilo opaco. A gente clica em OK. A gente precisa salvar essa família, tudo bem? A gente vem aqui, ó, Application Menu, salvar como, para a gente não perder a família original, salvar como família. Aqui dentro da pastinha tema da aula 51, ó, eu vou colocar esse mesmo nome, RFA, aqui, ó, RFA, né, ó, e vou colocar usuário. Tá? É importante trocar esse nome aqui, pessoal, porque possivelmente um dia pode ser que você faça uma manipulação, né, ou a inserção dessa família aí no seu projeto e não dê compatibilidade com a família já existente, né, original do sistema do Revit, tá bom? Bom, salvamos aqui. Bom, agora que ele já está salvo, né, a gente, né, não se preocupa ali em perder, né, a função original. Então, como eu comentei no comecinho, a gente poderia, por exemplo, mudar o tamanho dessa fonte também, né? Então a gente vem aqui, editar tipo. Ó, o texto está aqui, ó, 3, então a gente muda aqui, ó, o valor dele, vamos colocar 1.8, tá bom? Ó, aplicar, ok, aqui está com ponto, tá, pessoal? Porque é as propriedades, né, é as unidades aqui do template da família, tá bom? Coloquei 1.80, ó, clico em ok, e aí a gente faz a mesma coisa aqui, ó. Aliás, não precisou, né, porque o área já estava configurado, tá? Para ficar tudo certinho, ó, vamos pegar esse daqui também já, ó, editar tipo, e a gente altera aqui, ó, para legenda 2, ok, diminuiu. Seleciona esse, editar tipo, legenda 2, ok, tá bom? Salvamos aqui, ó, clicamos em salvar, já foi salvo e carregamos lá para o projeto. Quando a gente carregar lá para o projeto, pessoal, obviamente que o que está lá no projeto não será alterado, então tem que tirar eles fora e colocar essa nova família aqui em 1 por 1, tá bom? Ó, carregamos para o projeto, substituir a versão existente, clicamos sim. Vejam só que não foi alterado, tá? A versão existente foi trocada, mas não houve aí a manipulação da troca. Então o que a gente faz? A gente seleciona esse elemento, tudo bem? A gente deleta ele, obviamente que o Revit vai dar uma informação aqui que você excluiu, né? Observem aqui, ó, que você tem o ambiente área de serviço 2. Ele mostra aqui como o nome de ambiente. Então você tem que selecionar e deletar. Tá bom? Ó, o ambiente foi excluído. Agora sim, você vem aqui em ambiente e insere, ó, aquela nova legenda que você fez. Ó. Inclusive ela vai estar com texto menor e vai estar, ó, com o contorno em volta. Tudo bem? Então eu mostrei aqui apenas para vocês, né, para entender esse conceito, para a gente alterar esses textos aqui quando necessário. Tá bom? Para adiantar o vídeo, então na próxima aula eu já vou deixar prontinho todos esses textos nesse padrão aqui, conforme nós configuramos. Legal? Bom, aqui agora em relação ao uso das cotas, né, no Revit, pessoal, é o seguinte. Quando nós vamos cotar o nosso projeto, logicamente, pessoal, a gente tem que ter o conhecimento técnico, né, de como cotar os projetos da construção civil, tá? Então, eu não vou ficar entrando, pessoal, em grandes detalhes de como que os projetos devem ser cotados, tá? Então, isso daí é um assunto que as pessoas têm que já ter o conhecimento prévio de saber como cotar. E também não daria para mim ficar entrando em grandes detalhes técnicos com relação à cotagem, porque cada projeto tem um tipo de aplicação diferente, tá bom? Por exemplo, você vai cotar um projeto totalmente executivo, numa escala 1:50, então tem um tipo de cotagem. Você vai cotar um projeto para uma prefeitura, que é uma escala 1:100, então tem um outro tipo de cotagem, ou seja, e também cada projeto tem aí a sua própria configuração, né? Tem o seu próprio estilo de cotagem. O que eu vou ensinar vocês hoje na aula de hoje é como criar esses estilos de cota, tá bom? E obviamente na próxima aula nós vamos cotar o nosso projeto. E em cima do que você vê aqui nas minhas explicações de como eu estou cotando, aí você vai aplicar na sua área de conhecimento, né? E aplicar aí nos seus projetos no futuro. Combinado? Então vamos lá. Quando a gente vai cotar os projetos aqui no Revit, pessoal, é muito simples, né? Não tem aí grandes dificuldades. Venho aqui, ó, em anotar e aqui, pessoal, ó, no painelzinho anotar, ó, eu tenho aqui opções para, né, inserir as cotas no projeto. Bom, eu tenho aqui, ó, a cota alinhada, que são basicamente, né, que é uma cota basicamente que serve para você cotar qualquer tipo de posicionamento no seu projeto. E geralmente é um estilo, né, mais utilizado aqui no Revit.
Esse estilo aqui, ó, linear, geralmente a gente usa com mais frequência para cotar posicionamentos horizontais e verticais, independente do posicionamento da parede. Temos opções para cotar ângulos, radial aqui, ó, diâmetro e comprimento de arcos. Algumas dessas opções eu explico aí um pouquinho mais para frente para vocês. Bom, logo mais aqui, ó, no painelzinho cota, quando você clica, você tem alguns padrões de cotas também pré-estabelecidos pelo Revit para você selecionar. Tudo bem? Por exemplo, ó, eu clico aqui em alinhada, eu posso vir por aqui também, e aqui eu tenho, ó, outros padrões, né, pré-estabelecidos, para mim já cotar, tá bom? Então são estilos de cotas já feitos pelo próprio Revit. Na sequência a gente vai criar o nosso próprio, tá bom? Muito simples, né? Deixa eu apertar o ESC aqui, pessoal, um pouquinho. É interessante, quando você for cotar os seus projetos, você desligue essa opção aqui, ó, que são as espessuras de linha, ok? Em alguns casos, né, geralmente quando a gente for levar o nosso desenho lá para as folhas de desenho, a gente vai deixar aqui, ó, em linhas ocultas, para a gente ter uma ideia, né, da parte gráfica do nosso projeto. E também, em alguns casos, a gente pode deixar aqui, ó, no estilo baixo, com baixa qualidade, tá bom? Eu estou vendo aqui, ó, a parede. Se eu quiser voltar com as opções, ó, eu tenho basicamente, ó, aqui, ó, as linhas bem detalhadas. Eu apagando novamente, ó, eu tenho a linha mais grossa, né, para mim cotar com mais facilidade o meu projeto. Tudo bem, então? Ou seja, então voltando aqui ao raciocínio, pego uma cota, já está aqui configurada. Aqui, ó, eu tenho a opção selecionar através da face da parede, que é geralmente mais utilizado na construção civil. Ou eu posso, em alguns casos, pegar linhas centrais das paredes, o centro do núcleo ou faces do núcleo. Tudo bem? Vou deixar aqui, ó, faces de parede. E aqui eu tenho duas opções, ó. Eu tenho a opção referências individuais, ou seja, os pontos, né? Ou as faces realmente das paredes. Ou eu pego paredes inteiras, tudo bem? Eu vou pegar aqui, por exemplo, pessoal, por enquanto, a referências individuais. Na próxima aula, eu vou entrar em maiores detalhes, obviamente, cotando, né, todo o projeto juntamente aí com vocês. E eu entro em detalhes também aqui como cotar paredes inteiras também, tá bom? Apenas para exemplificar aqui, ó, eu peguei a opção, então estou, né, com o comando ativo. Aí o que eu faço? Eu venho, ó, literalmente na face das paredes, ó, eu clico e vou clicando aqui, ó, e arrasto a cota para o lado de fora, ó. Tudo bem? Literalmente, ó, clico numa face, clico na outra, posso ir continuando aqui, ó, clicando, dando vários cliques. Depois que eu tiver certeza que eu cotei todas as partes do meu projeto, né, dessa seção do meu projeto, aí eu arrasto a linha para o lado de fora, ó. Simples assim, tá, pessoal? Então aqui no Revit é muito simples de cotar os projetos, ó, rapidamente, tá bom? Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui o outro estilo, ó. Deixa eu apagar essa outra. Tudo bem? Ó, vou cotar aqui cota linear. Agora eu vou pegar a opção paredes inteiras. Então eu vou pegar toda essa parede de uma vez, ó. Então eu clico na parede e trago as cotas para o lado de fora, ó. Obviamente que ele me trouxe apenas a extensão total da parede aqui, ó, de 6,25. Tudo bem? Se eu quiser cotar outras partes internas da minha parede em cima dessa cota já pré-existente, eu saio do comando, seleciono a cota já configurada e venho aqui na opção, ó, editar linha de chamada de cota. Tudo bem? Quando eu clico aqui, ó, eu posso vir nas outras linhas que eu desejo, clico aqui, ó, e aí ele vai incluindo, ó, essa informação aqui na minha cota, ó. Tá 6,43, né? Aliás, 4,63. Quando eu clico, ele altera, ó, e divide, né, e faz as subdivisões, tá bom? Vou selecionar aqui de novo, vou editar, porque eu quero mostrar para vocês aqui um processo para a gente editar o nosso próprio estilo, tá? Então deixa eu clicar aqui novamente rapidinho. E nós já vamos usar essa própria cota aqui como exemplo, ó. Depois que eu selecionei todas as partes que eu desejo, eu clico num espaço vazio aqui, ó, e aí a cota ela é inserida. Tudo bem? Ó, clico fora de novo, tá aqui a nossa cota. Eu vou deixar ela aqui, pessoal, um pouquinho de lado assim, ó, um pouquinho mais próximo também, porque a gente vai editar esse tipo. Então eu vou selecionar, ó, essa cota. Observem que ela tem distanciamentos, tem tamanhos de fonte, já tem tudo pré-estabelecido. Lembrando que esses tamanhos de fonte são alterados, obviamente, pela escala que você selecionar. Ó, novamente aqui, ó, coloco na escala 1 para 100, os textos ficam muito maiores, tá bom? Mas a gente vai editar aqui o nosso próprio estilo, que vai ser basicamente um estilo executivo aí para o nosso projeto. Bom, então o que eu faço? Eu seleciono a cota específica. Aí eu estou usando essa daqui, ó, diagonal, tudo bem?
Obviamente que eu preciso criar um novo, eu venho em editar tipo e vou deixar a janela aqui de lado, tá, pessoal? Aqui eu vou explicando para vocês os parâmetros, os valores, e nós vamos vendo aqui o comportamento da nossa cota. Vamos duplicar, e eu vou colocar o nome dela aqui, pessoal, chamada executivo usuário, tá? Para a gente ter uma ideia que a gente está usando ela para projetos executivos e que ela foi feita pelo próprio usuário, para que a gente não perca as opções originais do Revit. Muito bem? Bom, aqui ó, eu tenho aqui opções em gráficos, ou seja, tudo que é relacionado a gráficos. Logo mais abaixo eu tenho tudo que é relacionado ao texto. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Aqui, ó, tipo de sequência de cota. É uma cota contínua, ou seja, é uma cota dessa convencional que a gente usa geralmente na construção civil para projetos executivos. Eu tenho a opção para fazer cotas com linha de base. Ó, vou clicar aqui. Ó, linha de base, ou seja, a cota principal da parede, conforme você vê aí na imagem, ela é a que predomina como forma de cotagem, né? Determinando distâncias. E eu tenho também essa aqui ordenada, que vai ser basicamente um estilo que a gente vai criar posteriormente quando a gente desejar cotar projetos de prefeitura, tá bom? Então, geralmente aqui, ó, como é um projeto executivo, a gente utiliza o estilo contínuo. Logo mais aqui, ó, tipo de linha de chamada de detalhe, tá? A opção arco. Bom, eu vou confirmar aqui, pessoal, e vou mostrar para vocês um processo. Ó. Quando eu tenho esse tipo de cota e o número fica muito justo, eu posso clicar na cota e observem que eu tenho alguns pequenos grips. Esses grips são passíveis de total manipulação. Ou seja, o texto está muito encaixotado. Então, vem aqui, ó, arrasto e o Revit vai me trazer ó, uma linha de chamada. Ela está curvadinha ali, né? Ó, porque ela está com aquela opção arco, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, olha lá, tem uma linha de chamada mostrando aqui, tudo bem? Ó, vou clicar novamente, editar tipo, está o nosso próprio estilo. Aí suponhamos que eu não quero um arco, eu quero uma linha reta, então eu venho aqui e eu coloco, ó, linha. Quando eu aplicar, olha aqui, ó, agora eu tenho exatamente uma linha, ó. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui a opção, ó, comprimento do rebaixo, isso aqui vai influenciar. Aqui, ó, observem que a linha de chamada do texto que está para fora da cota está completamente reta. Mas eu posso criar um estilo, por exemplo, de um zigue-zague, algo nesse sentido. Então eu aumento aqui esse valor. Ó. Por exemplo, se eu colocar o valor 5, ó, vejam só o que acontece. Eu aplico, eu tenho aqui ó, uma opção para mudar aqui. Ó. Então quando eu clicar e movimentar o texto, eu terei basicamente essa opção caneladinha, podemos dizer assim, tá bom? Logo mais aqui embaixo nós temos ó, marca de revisão na linha de detalhe. Bom, se eu quiser colocar uma simbologia como uma marca de revisão, eu venho aqui, clico nessa opção e eu tenho aqui alguns padrões pré-estabelecidos pelo Revit. Por exemplo, ó, coloco aqui ó, uma caixa preenchida, eu aplico, aparece ó, essa simbologia aqui, ó, ou seja, né, ela é aqui uma marca de revisão, tá bom? No nosso caso aqui não precisa, pode deixar nenhum. Vou aplicar novamente. Depois eu tenho aqui, ó, mostrar chamada de detalhe quando o texto se mover. É basicamente essa opção que a gente tem aqui, ó, da linha de chamada. Marca da revisão. Bom, essa marca da revisão, pessoal, é esse elemento aqui, ó, que nós conhecemos como oblíquo, que nós temos aqui nos desenhos, né? Eu posso pôr aqui, por exemplo, um ponto, seta e algo nesse sentido. Então eu venho aqui, clico aqui na opção, ó, eu tenho diagonal, eu tenho várias opções aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser um triângulo, ó, um ponto preenchido, quando eu aplicar, ó, ao invés do diagonal ali, ó, no oblíquo eu tenho pequenos pontos, tá? Mas geralmente a gente utiliza realmente o oblíquo aqui na construção civil, ó, o diagonal dessa forma, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, espessura da linha, ou seja, a espessura da linha da cota, ó, aqui, ó, da linha de cota. Eu tenho o valor 1, que é aqueles valores que nós temos de 1 a 16, ó. Então você clicando aqui, você tem, ó, de 1 a 16, conforme aquela tabela que eu mostrei na aula passada. Tá bom? Eu tenho aqui, ó, espessura da linha da marca de revisão. É a espessura da linha aqui, ó, do nosso oblíquo. Tá com o valor 4, por exemplo, ó, se eu mudar aqui e colocar um valor 8 e aplicar, então, ó, o oblíquo ele fica bem mais grossinho aqui, ó, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que para nós aqui o ideal mesmo é o valor 4. Então a gente deixa aqui no 4, aplica, ó, é um tamanho ideal, né? Depois aqui, pessoal, nós temos aqui ó, a extensão da linha de cota, que é exatamente ó, essa ponta aqui ó, que está saindo para fora da linha de chamada, tá? Essa pontinha para cá. Está com valor ó, de 2,4. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 1,4, quando eu aplico, a ponta aqui ó, ela diminuiu um pouquinho, tudo bem?
pode deixar aqui esse valor que estava aqui mesmo anteriormente, ó, 2,4, aplicamos, ele volta para cá. Tudo bem? Ó, extensão da linha de cota invertida. Essa função aqui, ó, observem que ela está apagada, ela só vai acender quando você muda essa simbologia aqui, ó, a marca de revisão, ou seja, está em diagonal. Por exemplo, se você optar em colocar uma seta, o que acontece? Quando nós temos setas, pessoal, nas cotas, geralmente quando o local é muito estreito, as setas são jogadas para o lado de fora, não é verdade? E a gente tem também uma ponta de uma linha nessa seta. Então aqui, ó, quando você muda para a seta, você pode modificar o tamanho que essa ponta fica para fora da seta, tá bom? É para isso que serve essa opção. Depois nós temos aqui, ó, controle de linha de chamada de cota. Determina, né, se essa linha de chamada aqui, ó, ela vai ser baseada pelo elemento ou pela linha de cota. Por exemplo, você vem aqui, altera, ó, fixo para a linha de cota. Quando eu aplico, ó, elas ficam mais estreitas aqui. Tudo bem? Geralmente a gente deixa aqui também, ó, próxima para o elemento em si. E depois a gente ajusta aqui os valores de offset, né, de deslocamento com relação à distância da linha e à parede. Depois aqui, ó, nós temos o comprimento da linha de chamada. Obviamente ele está apagado porque a gente precisa acionar essa outra opção. Ó. Quando a gente volta para essa opção aqui, ó, aí eu tenho a possibilidade de mudar o tamanho que eu quero da linha de chamada. Tá bom? Vou voltar para o que estava, aplico, aí ele se apaga. Ó, intervalo na linha de chamada de cota para elemento. Basicamente aqui, ó, nós temos o nosso offset. Ó. Por exemplo, tá um valor de 1,5. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5,5, ó, vejam só, quando eu aplico, ele muda aqui, ó, a distância em relação ao encontro do desenho, tá bom? Pode deixar aqui, pessoal, um valor 2, tudo bem? Ó, vou deixar aqui 2, ó, 2,0, tá bom? Aplico, ó, é uma distância ideal aqui, ó, para os nossos trabalhos, tá? Ó, extensão da linha de chamada de cota é o que, na verdade, esse valor aqui, ó, vai determinar essa outra ponta aqui, ó, tá? Essa aqui é a nossa linha de chamada. Quando ela chegou aqui na linha de cota, ela ultrapassou esse valor aqui, ó, 2,4. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, o valor 0, quando eu aplico, ó, eu não tenho a continuação da linha para cá, tá bom? Então pode deixar aqui também, ó, 2,4, não é isso que estava aqui antes? Clico aqui em aplicar. Depois eu tenho aqui, ó, marca de revisão na linha de chamada. Tudo bem? Quando eu quiser, por exemplo, inserir alguma simbologia, algo nesse sentido, ó, caixa preenchida, eu aplico nas pontas da linha de chamada, ó, eu tenho aqui a opção de marca de revisão. Vou deixar nenhum também, não é o nosso caso. Símbolo na linha de centro. Quando eu coto paredes com linha de centro, ó, eu tenho a possibilidade de inserir símbolos, eu tenho possibilidade de mudar o padrão da linha de centro, marcar uma revisão e exibir a marca de revisão quando eu cotar linhas de centro. Ok? Depois aqui embaixo eu tenho a possibilidade de mudar a cor, obviamente, né, de toda a minha cota. Geralmente a gente deixa também com um padrão preto, né? Tudo bem? Logo mais aqui embaixo nós temos opções de snap de linha de cota. Geralmente a gente deixa esse padrão também, que são aqui propriedades, né, com relação à precisão. Bom, logo mais aqui abaixo, pessoal, nós temos algumas outras opções bem interessantes. Fator de largura do texto. Tá o valor 1, que é aquele fator que eu comentei na aula passada. O texto ele já tem um tamanho. Se você alterar esse fator, o texto vai ficar mais esticado, tá bom? Depois nós temos sublinhado, nós temos a opção itálico, para deixar ele em negrito. E nós temos também a opção de altura do texto, ou tamanho do texto. Como eu mostrei para vocês agora há pouco, se eu mudar aqui a escala do meu projeto, automaticamente os textos se alteram, tá? Mas não impede, pessoal, de eu observar o meu projeto e ver se os textos estão muito grandes, se estão curtos, né? Aí eu posso vir aqui, ó, e literalmente diminuir ou aumentar esse texto, tá? Vamos deixar aqui, pessoal, com um valor 2, eu acredito que vai ficar legal para o nosso projeto, ó. Os textos um pouquinho menor, tomando em conta com a escala 1 para 50. Tudo bem? O deslocamento do texto é a distância que você tem do texto até a linha de cota. Então, você pode vir, por exemplo, tá 1,75. Se eu colocar 0, ele vai ficar praticamente encostando na linha. Ó. Olha só, ficou bem encostadinho aqui. Ó. Tá bom? Então, aqui pode deixar mais ou menos 1 também. Eu acredito que 1 vai ficar bom para o nosso caso. Convenção da leitura. O texto ele tem que ficar acima da linha de cota, quando a linha de cota está na horizontal, e tem que ficar, obviamente, da esquerda para a direita.
Tudo bem? Sempre o texto fica para esse lado de cá e lemos da esquerda para a direita, ó. Ou seja, acima e seguir à esquerda. Olha só. Então aqui você pode, por exemplo, se você quer o texto independente, né, do posicionamento do seu projeto, por exemplo, se você quer ele totalmente horizontal, observem só que os textos ficam horizontal, independente do posicionamento do desenho. O que não é muito correto, né? Então a gente deixa aqui, ó, acima e seguir à esquerda. Tá bom? Depois nós temos a opção de mudar a fonte, literalmente também, tá? No formato Arial. Aqui, opaco, pode deixar essa opção opaco, caso a sua cota ela sobreponha algum tipo de achura, alguma parte do seu projeto. Logo mais aqui abaixo, pessoal, nós temos ó, formato das unidades. Como nós configuramos o nosso projeto desde o começo para metros, então ele já está aqui, ó, metros em padrão. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, alterar apenas a cota em específico. Depois eu tenho aqui, ó, unidades alternativas, tá como nenhum. Se eu clicar aqui, pessoal, ó, eu vou ter a possibilidade de colocar, por exemplo, à direita, uma cota, uma unidade alternativa. E aqui, ó, o formato das unidades alternativas, eu posso, por exemplo, colocar centímetros. Deixa eu colocar aqui, ó, centímetros. Tá? Vou deixar sem nenhuma casa decimal. Ou seja, eu vou estar com o texto aqui, ó, mostrando a cota real em metros, e à minha direita, do lado direito, eu vou ter uma unidade alternativa em centímetros. Quando eu aplico, vejam só o que aparece aqui, ó. Eu tenho 1,43 m ou eu tenho 143 centímetros. Tudo bem? Eu posso colocar um prefixo, ou seja, um texto antes aqui, ó, da unidade alternativa, ou um texto depois. Vindo aqui, ó, em sufixo, por exemplo, se eu colocar uma letrinha CM aqui, ó, CM, eu clico em aplicar. Olha aqui, ó, eu tenho 1,43 m ou eu tenho 143 centímetros aqui, ó, tá bom? O que não é o nosso caso, a gente não vai utilizar essa opção. Então a gente tira aqui, aqui onde está a palavra direita a gente deixa nenhuma, tudo bem? E aplico porque a gente vai utilizar basicamente apenas o nome convencional aqui da cota, tá bom? Bom, eu tenho aqui a opção, ó, exibir a altura da abertura. Geralmente quando a gente cota janelas, pessoal, ele já, se você marcar essa opção, ele vai te mostrar ali basicamente a altura de peitoril. Logo mais aqui nós temos localização do texto em linha e suprimir espaços. Bom, basicamente a gente deixa tudo dessa forma, tá, pessoal? Geralmente é quando a gente quer que ele apague espaços vazios. E logo mais aqui abaixo nós temos a possibilidade de mudar fórmulas de igualdade. São opções um pouquinho mais complexas, pessoal, mas geralmente funciona assim. A gente pode inserir uma informação aqui que ela seja baseada através de algum tipo de fórmula, tá bom? Então a gente manipula as informações que estão aqui através de textos de igualdades ou então de fórmulas de igualdade, tá bom? Mas geralmente, como eu comentei, a gente deixa nesse padrão mesmo, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, basicamente essas são as configurações, né, aí básicas para a gente criar a nossa cota executiva. Para que a nossa aula não fique muito extensa, pessoal, na próxima aula eu mostro para vocês como que a gente cria o nosso estilo também quando a gente quer cotar, fazer cotas de prefeitura, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, em confirmar, o nosso estilo foi configurado. Bom, se você quiser adiantar alguma coisa, obviamente que na próxima aula, né, na sequência das aulas eu vou entrar em maiores detalhes, mas você pode já também ir cotando ou praticando aí no seu projeto. Então você vem aqui, ó, cota alinhada. Aí você vem aqui, seleciona o estilo que nós fizemos, né, ó, executivo usuário, e aí você tem a opção aqui, ó, pegar pelas faces da parede. Pode pegar aqui a opção, ó, referências individuais, tá bom? E aí, ó, você vai cotando o seu projeto bonitinho aí, tranquilo, para você ir praticando, ó. Você pega aqui, ó, a face da parede, clica. E aí você vai clicando, ó, outras partes do seu projeto. Olha só que bacana, tá bom? Sem finalizar o comando, ó, pode ir clicando aqui. Eu tenho a cota da porta. Eu quero cotar, ó, essa parede, então eu clico aqui, ó. Olha só, pessoal, nossa cota basicamente, ó, ela está pronta para uso. Em alguns momentos, ó, em algumas partes aqui, ó, por exemplo, ela entrou para dentro da parede, você pode vir aqui, ó, selecionar ela tranquilamente e através do grip, ó, faz um ajuste provisório aqui, ó. Tá bom? Porque geralmente a gente não encosta realmente no desenho. E quando fica muito próximo, a gente seleciona, ó, e através dos grips a gente faz um pequeno ajuste aqui, ó. Olha lá, pessoal, que legal. Tá bom? Então vá praticando aí
as suas cotas, os seus desenhos, ó, já deixando tudo prontinho. Vou colocar um pouquinho para cá, ó. Olha lá que interessante, ó. Tá bom? Obviamente que eu deixei um pouquinho mais distante aqui, ó. Se você quiser voltar, você pode clicar aqui e aí você traz a sua cota ela por inteira, ó. Você vem, clica nela, ó, e através você segura o mouse, né, com o botão esquerdo do mouse e diretamente aqui, ó, você altera. Ela não está entrando para dentro da parede devido ali às configurações que nós colocamos de offset, ó. E aí eu clico aqui fora, ó, cotei toda essa parte do meu projeto. Legal, né? Para finalizar a aula também, pessoal, aqui, ó, no comecinho eu mostrei para vocês como produzir aqui essa família, não foi? Obviamente que eu não preciso ficar alterando todos os ambientes aqui, ó. Eu posso vir, por exemplo, aqui também, pego aqui o pincelzinho, pego as informações dessa família e jogo para essa, ó. Olha lá, rapidinho, ó, a gente já altera, ó, vai clicando em todos e já altera. Depois de alterado, por exemplo, aqui, ó, no lavabo, a gente pode clicar nesse elemento, ó, seleciona ele, observem que ele tem uma cruzetinha aqui, ó, e você arrasta para ficar mais visível aí, ó, dentro do seu projeto. Tá bom? São detalhes, pessoal, que eu sempre comento aqui nos cursos da Auto Criativo. Vai aí do carinho que você tem, né, pelo projeto, vai da sua dedicação, do seu capricho, tá bom? Então, você conhecendo algumas instruções que eu estou passando aqui na aula, agora, né, você vai inserir aí com mais paciência, fazer com cautela e principalmente um trabalho bonito de se ver, né, bem caprichado. Meus amigos, então, aguardo vocês aí firmes e fortes na próxima aula. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como criar então um estilo de cota de prefeitura e aí nós vamos cotar todo o nosso projeto. Tem algumas instruções bem interessantes para cotar janelas, centro de janelas, aberturas e muito mais aí na sequência das aulas. Tudo bem? Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!